Você pode aplaudir o Senhor, toma o seu lugar. Se for possível, rapidamente eu quero dizer para vocês que nesses dias o Espírito Santo está na casa. Ele opera em nós e por isso há toda a liberdade. Então, entregue a Ele a sua dança, entregue a Ele a sua adoração. Você tem liberdade para fluir, para profetizar, para receber, para se entregar, para viver tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Sempre esse tempo de céus abertos é um tempo que nós realmente não apenas nos deparamos com os céus abertos, mas abrimos espaço para que o Espírito Santo opere em nós. É um tempo de consagração, é um tempo de dedicação, é um tempo de primiciar a nossa vida ao Senhor, para que de fato nós possamos colher. Quando nós consagramos a primeira parte, o apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele fala que quando a primeira parte ela é santa ao Senhor, a demais também será santa ao Senhor. E eu estou muito encorajado. Tudo que nós viveremos aqui vai ser muito poderoso. Começou ontem, continuou hoje pela manhã. Não sei quantos foram no monte orar com a gente. Uau, que loucura, foi muito poderoso. E durante o dia também desfrutamos com leveza da família. E agora nós estamos aqui começando nesse primeiro dia realmente com tudo. E durante o dia a gente está muito aberto para ouvir de Deus aquilo que Ele quer falar. Nada que nós vamos viver aqui tem a ver com planejamento humano, tem a ver com dependência divina. Então, seja as palavras, seja a participação das pessoas, nós fizemos questão de não convidar ninguém, convidamos uma única pessoa, o Espírito Santo. Mas eu sei que Ele faz o que Ele quer fazer e Ele move como Ele quer mover. E eu estou muito feliz porque começamos certos, com vida espiritual. A base que vai sustentar tudo que nós vamos viver em 2026 é a vida espiritual. Esse é o principal fundamento. Tudo primeiro precisa nascer e existir no mundo do Espírito. Quando isso acontece primeiro no mundo espiritual, no mundo físico se materializa. É no reino do Espírito que todas as coisas existem. É a partir desse ambiente. E isso precisa se tornar o nosso normal, o nosso estilo de vida, uma vida no Espírito. A gente precisa entender algo muito importante, que Jesus disse que do nosso interior fluiria rios de água viva. Ele está fazendo menção à liberação do Espírito Santo sobre nós, a dispensação do Espírito Santo, quando Ele fosse glorificado. E quem é Jesus? A primícia entre os irmãos, o primogênito de Deus. Se tem uma coisa que libera os céus, são primícias. Quando nós primiciamos o nosso tempo, quando nós primiciamos a nossa vida, nós liberamos os céus. Somente quando a primícia foi liberada, quando a oferta foi entregue, a oferta do próprio Deus, quando Ele se entregou em primícia a nós, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi liberado sobre nós. E sabe, Jesus, Ele garantiu algo muito poderoso acerca da porção dobrada, do nível maior, das obras maiores que serão feitas, da dimensão que nós viveremos quando compreendermos realmente a liberação do Espírito Santo. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Salmos 92. Eu não sei quantos dias eu vou ministrar, eu não sei quem vai ministrar amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei quem estará aqui amanhã. Alguém me ligou e disse: olha, eu estou saindo, estou indo para aí, você não me convidou, mas eu estou indo. Tudo bem. Então, aqueles que se sentem livres para estarem aqui, que se permitam realmente estarem. O Salmo 92 tem sido a base daquilo que a gente vai viver em 2026. Nós temos uma palavra: florescer, um ano para a família. E tem algo nesse salmo que aponta diretamente para o ato profético dessa noite, que foi o óleo. E eu quero dar um título para nos orientar, para nos direcionar nessa noite. Eu quero chamar o tema dessa mensagem, ou dessa troca, eu quero ser muito breve: frescor. É o que nós viveremos. E quando a gente pensa num frescor,
nós que vivemos no estado do Rio de Janeiro, em Niterói, São Gonçalo, Maricá, enfim, Rio de Janeiro, capital, alguns irmãos moram na Baixada, outros aqui um pouco mais distante, a gente tem pessoas de Itaboraí, a gente é uma igreja que realmente tem membros de muitos lugares, e sem falar das nossas igrejas em outras cidades, dos nossos conectes, a gente sabe muito bem a importância do que é viver o frescor. Hoje, mesmo com alerta na condição do mar para o dia de hoje, eu me arrisquei e eu mergulhei. Eu esperei ali as sequências de onda e mergulhei. Eu precisava me refrescar. Um frescor é importante. Uma água gelada, um picolé, enfim, a gente sabe o quanto isso vai revigorar a gente. Mas tem um frescor que vem para que nós sejamos capazes de viver continuamente o nosso propósito. E todas as vezes que Deus vai nos separar para viver algo poderoso, que nós podemos identificar como florescer, Ele não pode usar o segundo óleo da prensa, o terceiro óleo da prensa, Ele não pode usar o quarto óleo da prensa. A gente não tem tempo para estudar sobre isso, mas o processo da produção do óleo é muito interessante. Eu tive uma das experiências mais gratificantes quando eu estive no ambiente em Israel, onde nós conhecemos aquele ambiente como um jardim que tem todas as plantas e todos os elementos bíblicos, algo que foi construído com muita exatidão. E eu vi uma prensa funcionando e a explicação de cada etapa, de cada óleo que sai na sua prensagem. Mas quando a Bíblia fala de frescor, a Bíblia fala de um óleo fresco. E esse óleo fresco, ele é o primeiro óleo, porque isso fala de um óleo puro, um óleo que não pode ter nenhum nível de contaminação. Era o óleo que era utilizado e se utiliza especificamente para as ações mais importantes sacerdotais e dentro também dos elementos necessários que compõem toda a liturgia dentro do templo. Não era um óleo que poderia ser utilizado porque ele foi extraído da segunda prensa, da terceira ou da quarta prensa. Por quê? Porque a unção que virá sobre nós, ela precisa ser fresca. Nós não vamos perder a memória do que vivemos ontem, mas florescer depende muito da experiência que nós vamos viver agora. Eu quero que você entenda algo muito poderoso, embora seja muito simples. Para cada dia do ano, Deus vai ter uma experiência nova. Todas as vezes que Deus vai nos conduzir ao nível de autoridade, governo, ao nível de promessas estabelecidas, ao nível em que o nome dele será glorificado a partir do nosso próprio florescer, que retorna a glória para ele, ele vai vir com óleo. E justamente no verso 10, porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, e derramas sobre mim um óleo fresco. Então, esse processo de florescermos em Deus está relacionado a uma porção nova que Ele libera sobre nós. Uma porção nobre, pura, limpa. E uma das coisas que nós entendemos de Deus, e por isso não convidamos ninguém, o Senhor disse para mim, Mahatma, eu não quero que os óleos sejam misturados nesses 7 dias. Eu não quero que o que eu vou gerar e construir, o que eu vou produzir em vocês nesses 7 dias, não pode ter contaminação. E nós não queremos aqui tratar desse tema contaminação como um ato de julgamento ou um olhar de julgamento, ou até mesmo de imoralidade, pecados ocultos sobre a vida de homens que passam por aqui, pelo contrário. Mas é entender que o que Deus quer fazer conosco nesse tempo está relacionado a não misturar a unção, mas liberar uma unção fresca desses 7 dias. São 7 dias de óleo fresco, são 7 dias de frescor.
Então, o Senhor, Ele exalta, Ele nos capacita, nos tornamos como essa figura de um boi selvagem que está pronto realmente para cumprir o seu propósito a partir desse óleo que recebemos. Quantos estão comigo? Diga amém. Quantos estão comigo? Diga amém. Então, a gente precisa também compreender em que lugar Deus vai nos ungir. E não teria um dia melhor para Deus nos ungir do que o primeiro dia do ano, que Ele faz desse primeiro dia o dia da nossa entrega, das nossas primícias, mas também o dia do nosso secreto. Toda liberação de óleo fresco não vem na plateia, vem na intimidade. O óleo que ungiu Davi em 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 10, não era o óleo da segunda prensa, era um óleo sacerdotal. Samuel recebe uma instrução para ir à casa de Jessé, e a primeira coisa que Deus deixa muito claro para ele: esse óleo não tem a ver com aparência, porque quem é ungido no secreto está pronto para florescer diante dos homens. O óleo que vai sustentar você na plateia é o óleo que foi liberado no secreto. Então esse óleo fresco que o salmista declara é justamente o óleo que nos faz florescer, é o óleo que nos dá graça para suportar o tempo da espera. Se nós não vamos ter pressa, e a única forma de não termos pressa é saber que tem um óleo sobre a nossa cabeça. Davi não teve problema de servir o ministério de Saul, porque ele tinha um óleo fresco, enquanto Saul governava com óleo velho. E todo mundo que governa com óleo velho será substituído nessa estação. Se você olhar o Salmo 92, você vai entender que muitos que construíram muitas coisas serão arruinados, mas aqueles que estão sendo sustentados pelo óleo fresco e aguardando o processo do florescer, esse sim verá a justiça do Senhor. Você precisa meditar nesse salmo ainda hoje. Você precisa meditar nesse salmo durante todos esses dias. Deus tem palavras e porções diárias a partir desse salmo. Esse óleo fresco ainda vai ser fresco no dia da sua velhice. Por quê? Porque é uma continuidade. Não é apenas um óleo fresco hoje, mas amanhã, depois de amanhã. É a visão bíblica de Zorobabel, da continuidade do óleo que estava ligado no candelabro. Esse óleo do candelabro também era o primeiro óleo da prensagem, era o óleo fresco. É muito nobre o que Deus quer fazer com a gente, e coisas nobres não são acordadas na frente de todo mundo. Coisas nobres acontecem na intimidade. Coisas nobres acontecem em ambientes seguros, com pessoas que são capazes de assumirem compromissos. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Enquanto eu falava, o Senhor me mostrou alianças de noivados. E no primeiro momento aqui, enquanto eu falava, eu vi alianças de noivado, e eu já queria soltar para os solteiros, mas ele disse: não, é o encontro do noivo com a noiva nesses dias. Nós seremos selados com alianças, não apenas com o óleo que Ele está derramando. Ei, coloque isso em algum lugar. Nós vamos precisar de alianças aqui esses dias. Em algum momento aqui nesses dias, nós faremos um ato profético com as alianças. Quantos estão aqui? Quantos estão aqui? Eu quero correr porque eu sei que são muitos dias, mas eu preciso confessar algo para vocês. Eu estou piradinho. Eu estou assim, chapado. Eu não queria nem sair do monte, mas como não é sobre correr, é sobre descansar, deu tempo de fazer um churrasco, deu tempo de estar na piscina, deu tempo de, desfrutar do primeiro dia da casa nova. Não está pronta, mas eu estou desfrutando, porque quem tem óleo não precisa esperar estar pronto para desfrutar. Desfruta porque tem uma palavra. Se você tem uma palavra, você desfruta. Vai ser loucura. Vai ser loucura. Jesus, eu quero ouvir também, eu quero receber. Não fica me enchendo de revelação. Gente, eu peguei a bandeira aqui. Se você tem bandeira em casa, traga. Venha de rasteirinha amanhã.
Você vai correr nessa igreja, você vai dançar para o Senhor, você vai tocar o seu chofar. Se tem pandeiro, traga pandeiro. Vai ser algo poderoso, está sendo algo poderoso. Você está comigo, sim ou não? Eu sei que Deus não desperdiça sobras, mas tem algo interessante: Ele não vai trabalhar com o resto do óleo que sobrou. Ele vai trazer um óleo novo. Nós vamos lembrar sim nesses dias de tudo que o Senhor fez, mas nós vamos entender também o que Ele está fazendo agora. Memórias fortalecem a fé, mas às vezes não são as memórias que sustentam uma nova estação. Quando os filhos de Israel estiveram no cativeiro, eles tinham memórias, mas as memórias geravam lamentações. O que faltava para eles? Cântico novo. Eles penduraram as harpas nos salgueiros. Eles deixaram de cantar, deixaram de adorar. E quem deixa de adorar, quem deixa de ofertar, quem deixa de se render, deixa de receber óleo. Os irmãos de Davi foram para a mesa. Davi estava com a sua harpa, Davi estava no campo, Davi estava no secreto. Então quem tem sentado no secreto é chamado para a mesa. Ou seja, o óleo pode ser derramado na mesa, mas Deus observa onde você está. Então você tem memória do que Deus fez, mas nesses dias Deus não vai apagar as memórias, mas Deus vai te levar para um lugar de novas experiências. Sabe, eu quero dizer para você que essa casa nasceu debaixo de uma palavra, de um nome que a gente usava: nova unção. E quando Deus nos deu o nome no início do ministério, Ele deu justamente nesse texto um óleo fresco. E o que é a nova unção? É o óleo fresco. Vai ser 2026 dias de óleo fresco, porções diárias. Perguntar para alguém: você vai dar conta? Vai, porque o óleo fresco preserva você. Você está aqui comigo, sim ou não? Você está comigo, sim ou não? Diga para alguém: memórias não vão sustentar. Diga: essa nova estação fortalecem a fé, mas o que sustenta essa nova fase, essa nova estação, é óleo fresco. Você vai escrever o teu próprio devocional, você vai escrever o teu livro com as suas próprias experiências. Você vai, irmãos, esse ano Deus está falando comigo e eu estou liberando profeticamente. Vai ser um ano, eu quero que os ministros ouçam, e se eles não estiverem aqui, eles não vão perder. Vocês vão soltar, vão trazer eles amanhã aqui. Mas vai ser um ano que Deus vai dar canções a essa casa. Deus vai dar canções aos filhos dessa casa. Deus vai dar livros aos filhos dessa casa. Deus vai dar mensagem aos filhos dessa casa. Deus vai usar os mestres, os profetas, os evangelistas, os apóstolos, os pastores. Eu vejo ferramentas a partir do óleo fresco sendo liberado aqui. Aleluia. O salmista aqui não está dizendo: pastor Carlos, um dia o Senhor me ungiu com óleo. Não, me unge com óleo fresco. Eu não quero falar do óleo de ontem, eu quero falar do óleo de hoje. E amanhã nós vamos falar do óleo de amanhã, e assim será cada dia. Alguém está comigo? Diga amém. Então Deus não trabalha com sobra, Deus trabalha com frescor. Deus é um Deus de novas misericórdias, novas provisões, novos cânticos. Ele é um Deus de um óleo novo. Se você não trocar o óleo do seu carro, o que acontece? Só que para você trocar o óleo, o que você tem que fazer? Abrir. Se você ficar só colocando óleo no motor, se você não descer o óleo, o que acontece? O óleo novo se mistura com o óleo velho. Temos mecânicos aqui, engenheiros. Isso em algum momento vai comprometer aquele carro de funcionar. Me permita, deixa o Senhor abrir lá no fundo do recipiente da sua alma, da sua vida, para descer todo o óleo, e o Senhor derramar um óleo novo sobre vocês. Fala para o seu irmão: ele vai descer com óleo velho, porque ele tem óleo novo. Não, você precisa entender isso. Diga para alguém: ele vai trazer óleo novo. Irmãos,
É pessoal que eu vou falar, não é doutrinário. Eu estou cansado de contar os meus testemunhos. Quantos de vocês já ouviram testemunhos do seu pastor? Às vezes eu até acabo repetindo alguns. Quero te dizer algo. É mais profundo do que você imagina em 2026. Testemunhos novos. Experiências novas. Vai acontecer muita loucura aqui, gente. Vai ter celeiro sendo sacudido. Vai ter milagres criativos acontecendo nesses 7 dias. Irmãos, eu vou usar. Vai ter perna crescendo aqui. Vai ter surdo ouvindo. Vai ter pedra caindo aqui. Vai ter penas de anjo sendo liberadas nesse ambiente. Visões vão ser abertas. Pernas vão crescer. O que Deus vai fazer aqui vai ser algo tão poderoso. Por quê? Porque Ele falou para mim, Mahatma, 2026 é sobre florescer. E todas as vezes que alguém precisa florescer, ele precisa receber um óleo fresco. Você está comigo ainda? Você está comigo ainda? O chamado pode ser o mesmo, o propósito pode ser o mesmo, mas hoje o óleo vai ser diferente. Então, Deus às vezes não muda o carro, Ele só troca. Você pegou? Eu vou largar o ministério. Não é largar o ministério, é um óleo novo para você continuar o que Deus mandou você fazer. Agora eu não quero mais trabalhar com os parças, agora eu quero trabalhar com família. Não é parças. Não, mas agora eu quero sair da recepção, quero sair do kids, eu quero sair dos adolescentes, eu quero... Não, você não entendeu nada. É o óleo que tem que ser trocado. Não pode me enviar para Fortaleza, não, é na extensão Lagoinha 2026. É lá que você vai florescer. Porque vocês têm autoridade no Espírito. E o Senhor deu autoridade no Espírito. Eu estou profetizando que as paredes na extensão Lagoinha serão ampliadas nos próximos dias. Eu estou profetizando que Deus vai levantar filhos daquela casa para vocês viverem o maior nível de crescimento. Por quê? Porque é um óleo fresco. Por isso você começou o ato profético. Agora o Senhor está me dizendo isso. Porque o Senhor nos atrai para aquilo que Ele está liberando sobre... Eita Deus! O Senhor nos atrai para aquilo que Ele está liberando sobre nós. Davi foi chamado. Aonde está o menino? Não tem ninguém, tem o ruivo, tem o pequeno. Ei, Deus vai ungir gente pequena. Porque o que torna você grande não é a sua própria estatura. O que torna você grande é o óleo que está sobre a sua cabeça. É a autoridade que está sobre a sua cabeça. Eu ouvi um pastor, eu não quero falar nome de pastores esses dias, e ele falando o quanto o ministério dele evangelístico foi poderoso, na televisão, tudo isso. E um dia ele estava pregando nos seus cultos, com multidões, pessoas, sabe, no estacionamento, pessoas a quilômetros, nas filas, querendo assistir o seu culto. E enquanto ele pregava, Deus o fez olhar para o seu pastor, um homem velho, maduro, um pastor sênior, de idade avançada, e o Senhor falou para ele: você está vivendo tudo isso por causa da autoridade, da unção daquele homem que está sobre a sua vida. Então, Davi era pequeno, mas o óleo projeta você. Se você quer florescer, você precisa ter óleo. E eu quero dizer que a questão do óleo é mais profundo que você possa imaginar. Por isso, até na crise financeira, não faltará azeite na... Ok, agora o azeite da botija não é o azeite da primeira prensa. De nada adianta você ter azeite na botija se você não tem azeite no coração. Tem óleos que vão mudar ambientes fora, mas tem óleos que vão mudar o ambiente. Então o óleo da primeira prensa é para mudar dentro e não para mudar fora. Davi recebe o óleo e ele continua na mesma dimensão de vida, mas dentro ele já era rei. O óleo já te constitui como rei, mas tem muita gente que não sabe. Porque é a unção que faz a gente nobre. Você está aqui ainda? Você está aqui ainda, sim ou não? Então diga para alguém: vem frescor de Deus sobre você. Porque o que mantém a sua vida não é o esforço, é o óleo.
Você está ainda aqui? Você está aqui ainda? 3 pontos para a gente orar, para ir para casa, trabalhar amanhã. Alguns vão trabalhar, outros estão de férias. Ligar para todo mundo e falar: cara, você não pode faltar o segundo dia. É uma jornada de 7 dias. Primeira chave. Eu quero que você leve isso para a vida. A unção, o óleo, o frescor vem sobre identidade e não sobre posição. É preciso entender algo. Quando a Bíblia diz que Jessé manda trazer Davi, ele era ruivo e naquele momento há uma questão do próprio pai de Davi, Jessé, acerca da sua posição, da sua estatura, do seu condicionamento. Ele não estava bem posicionado na fila dos homens, mas ele tinha uma identidade definida. Ele já era pastor de ovelhas. Ele não recebeu uma unção para se tornar, ele recebeu uma unção porque ele era. O óleo fresco tem a ver com a identidade e não com a posição. Samuel, quando toma o chifre de óleo para ungir no meio dos seus irmãos, daquele dia em diante, a Bíblia diz que o Espírito se apoderou de Davi. Davi foi ungido antes de ser rei. O óleo veio antes do trono. A identidade foi afirmada antes da função. Diga comigo: identidade afirmada antes da função. Primeiro Deus te capacita, depois dá dinheiro. Primeiro Deus te faz um homem, depois te entrega uma família. Primeiro Ele dá habilitação, depois Ele dá o carro. Faz sentido? Ainda alguém comigo? Diga: a unção vem sobre a identidade, não sobre a posição. Talvez o reconhecimento que os anciãos faz com Davi, ali era um ato de reconhecimento, mas a unção já estava sobre ele. A gente fala que Davi foi ungido em momentos distintos, mas aquela unção, ou os 2 momentos seguintes que Davi é ungido, é um momento de reconhecimento, porque ele já era. É identidade. Deus não unge para provar quem eu sou. O óleo fresco não vem para provar quem eu sou. O óleo fresco vem porque já está decidido quem você é. O óleo fresco vem para quem Deus sabe que já vai florescer. Você está aqui. Você está aqui. Vou fazer igual aqueles igual aqueles pregadores africanos. Ai, você está aqui ainda. Deus não vai ungir a tua função, Deus vai ungir você. Nós podemos usar até um outro tipo de óleo para ungir a tua casa. Podemos usar até um outro tipo de óleo para ungir algumas coisas, mas hoje não, porque o óleo que unge identidade é um óleo puro. Porque se é contaminado, você recebe as armaduras de Saul, ao invés de vencer na força do nome do Senhor dos Exércitos. E porque Davi tinha um óleo fresco, na hora que uma armadura é colocada sobre ele, ele fala: eu não preciso disso, eu tenho um óleo fresco, eu sei quem eu sou. Você vem contra mim, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Mais adiante. Ou seja, unção não é para criar identidade. Mas agora eu tenho uma unção. Um dia já me falaram sobre isso e eu já disse isso para vocês. Unção é muito fácil definir o que é. Uns são, outros não são. Isso é unção. Então o que é unção? Unção é Deus ungindo você, é um óleo fresco, confirmando quem você é e não criando quem você vai ser. Segundo ponto importante, eu já disse isso durante a introdução: óleo fresco, ele cai sobre nós no secreto e não no palco. É hoje que vai cair o óleo fresco aqui. Em que lugar, pastor Luan, os discípulos estavam na hora que o óleo foi derramado em Pentecostes? Aonde? Secreto, cenáculo.
Quem vai comigo no cenáculo ensinando a orar? Irmãos, quando você entra no cenáculo para orar em Israel, eu sei que Deus, Ele é o Deus de Samaria, é o Deus de Jerusalém, e Ele é o Deus daquela casa de oração. Mas quando você entra, eu não sei se quando você entra no cenáculo, meu irmão, você já começa. Por quê? Porque eu creio que Deus marca pessoas e pessoas marcam ambientes. A unção sobre você vai te marcar. E as marcas que você carrega vai marcar ambientes. Famílias serão marcadas. Nós florescemos para isso. Foram decretos liberados. Então Davi não foi ungido no palácio, foi no campo, no lugar escondido, na rotina simples, no essencial da vida. No essencial da vida. Quantos são amostradinhos como eu aqui? É hora da verdade. Quantos são amostradinhos como eu? Vocês são mentirosos. Quem é amostradinho como eu? Vou dar um exemplo. Um grande conferencista, um grande evangelista, um grande líder internacional, ele vem, ele vai ministrar. Irmãos, eu sempre tive o desejo de criar um caminho para estar na primeira cadeira. Eu sempre fiz isso e fiz isso por muitas vezes. Mas é incrível, quando Deus tem um olho para a gente, encontra a gente no meio da multidão. Encontra a gente no meio do campo. Quantos de vocês já ouviram uma frase clichê, antiga, cafona, que está na moda? Está numa moda, talvez, de uma outra forma. Quem não é visto não é? Tudo tem a ver com network. Não. Tudo tem a ver com Deus. Não tem ninguém melhor para apresentar a você pessoas do que Deus. Você não precisa se preocupar para entrar na fila. Ele vai chamar a sua senha. Tinha uma canção antiga: não saia da fila da promessa não, meu irmão. Nagre conhece. O Nagre, o porteiro do condomínio que eu estou morando, falou assim para mim: você é o pastor Mahatma das vigílias lá em Vila Laje? Eu falei: é. Aí eu fui muito naquelas vigílias. Meu Deus, eu sei que o senhor está com uma obra, irmão pentecostal, assim, a obra do Senhor está aqui agora, o senhor não está mais lá por anos. Eu disse: é. Aí eu estou muito feliz que eu estou trabalhando agora com o senhor aqui. Eu queria estar mais perto do Senhor e eu nunca mais tive notícia. E aí eu falei: você congrega onde? Ele disse: eu congrego lá, eu moro na Engenhoca e eu congrego lá no Barreto. Eu falei: você conhece Nagli? Ele: Nagli? Meu Deus, esposa do Diego, sapato de fogo. Ah, meu irmão. Eu disse: Jesus, cavaleiro dos céus, nunca perde a peleja do campo de batalha. Ele venceu e as nações aos lírios dos vales. Quero dizer que as nossas vigílias vão voltar em 2026. Vai voltar, nem que seja as vigílias na nossa casa. Porque o Senhor me fez me lembrar na noite da virada que você chegava na minha casa. Antigamente a gente não tinha esses painéis, era estante mesmo, né, que chamava, era assim que falava, era estante. E a pastora tinha pelo menos na estante umas 20 harpas para os nossos convidados, porque lá em casa a gente fazia vigília de harpa a madrugada inteira. Eu acho que eu já esqueci até o 212. Os guerreiros se preparam. Deixa eu reger aqui. Ei, as vigílias vão voltar. Alguém está comigo, sim ou não? 1 Samuel 16:11, perguntou Samuel a Jessé: são esses todos os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E o que Davi fez depois que recebeu a unção? Voltou para o campo. Então, o óleo que cai no secreto, não no palco,
Ele te habilita para o futuro, mas nesse momento você tem que entender que Deus pode não mudar o ambiente, mas Ele pode mudar você. Por que Deus libera o óleo no secreto? Porque primeiro Deus está interessado em mudar você. Então, deixa eu te falar uma coisa: óleo fresco adora encontrar coração disponível. Não rejeite o óleo que Deus vai liberar. Tem algo que eu aprendo com Davi sobre o óleo fresco. O óleo fresco te sustenta no processo, mas a decisão de permanecer fiel é sua. Então, se você está recebendo um óleo fresco, você sabe que Deus está te preparando para algo futuro, e você vai ficar firme até florescer. O ano não acaba sem florescermos. O ano não acaba sem florescermos. Terceiro ponto, e está relacionado ao segundo: quem é ungido no secreto floresce não no seu tempo, floresce no tempo de Deus. Então hoje não é uma barganha. Eu estou entregando as minhas primícias e eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim amanhã. Não, irmãos, é para fluir, é para entregar, é para dançar, é para cantar, é para consagrar a vida. Deixa eu te falar uma coisa: Davi foi ungido muito jovem. Esses dias eu vi um pastor pregando, e ele fez umas contas, por quanto tempo ainda Saul ficou governando no trono, e eu fiquei impressionado. E Davi não teve nenhuma pressa para usurpar a posição que já era dele. Tem coisa que já é sua, mas tem um tempo certo para florescer. Tem coisas que já aconteceram no reino espiritual. Eu não quero falar de testemunhos antigos, mas é lindo, Ronald, para vocês que estão há pouco tempo na Nova. Já tem 6 meses? Ainda não. Eu fico vendo a fome de vocês, a euforia, a alegria, a paixão, Jesus nas ruas, missão, África, Fazenda das Ovelhas. Eu contei um projeto para você e você falou: pastor, estou dentro, vamos lá, tal. É lindo. O pastor Castelar, eu contei isso aqui, eu não sei se no escritório, não sei se contei para a igreja. Eu acho que foi para o escritório para alguns. Foi isso. Eu estava voltando da Fazenda das Ovelhas com o bispo e eu fui agradecê-lo pela nossa amizade, pela nossa relação. Falei o quanto ele é importante para mim, o quanto ele é um amigo, um conselheiro, um pastor, ao mesmo tempo que ele é um filho, uma autoridade, ao mesmo tempo que eu sou autoridade espiritual sobre a vida dele. E eu disse para ele que nunca foi sobre o que ele faz, e ele ali se lamentando: 2025 eu não consegui, atender as suas expectativas, meu pastor. Eu não fiz o trabalho. Eu disse: você fez o que você precisava fazer, porque o mais importante não é o que você faz, é quem você é. Em outras palavras, eu disse isso, e Castelar me soltou um choro ali estranho. Não chora, pelo amor de Deus, não acaba com o culto. Porque a gente estava dirigindo, ele atrás do carro, daqui a pouco ele soltou. Eu falei: fecha o vidro, porque manifestou alguma coisa. E aí o bispo olhou para mim e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: está chorando. Mas ele estava emocionado, porque o pastor Carlos falou algo interessante. Ele disse: é uma história. O óleo fresco de ontem sustentou a gente até aqui. Você está de pé porque teve óleo fresco na tua vida. Você não desistiu porque teve óleo fresco. Você venceu a ideia do inimigo de se considerar fracassado ou culpado por algumas ausências na sua vida de resultados, porque você tinha óleo. Só que para onde Deus está levando a gente, ei, Davi, você vai precisar de um óleo fresco todas as manhãs. Você não é um cozinheiro, um chefe.
Você é o cara da intimidade. Deus não te trouxe aqui, diz o Senhor, para estar na cozinha como um lugar fim do seu chamado, mas como lugar meio e profético. Oh, checatos! Alguém atrás dele rapidamente aqui. 2 anjos chegaram perto de você agora para te proteger. Enquanto você andar na minha presença, você não vai fracassar, porque todos os dias a minha misericórdia vai te alcançar e a minha fidelidade vai te proteger. Eu te fiz o homem da intimidade. O que era o cozinheiro, o que era o copeiro do rei? Era alguém que tinha acesso. Era o eunuco. Acho que vamos precisar de um novo tecladista hoje. Senhor, libera da tua unção e da tua presença sobre o teu filho agora. Quando o óleo fresco vem, as crises que ainda tentam nos perturbar são quebradas. Tem uma coisa: ter crise não é um problema, ok? Ter crise não é um problema. Jesus teve crise, eu também tenho. Gente, eu estou sentindo, está tão denso o óleo, está tão puro o óleo, está tão fresco o óleo. Deus está renovando a gente aqui. O Senhor está liberando algo. Ter crise não desqualifica você. Eu não tenho como afirmar isso. Talvez, se mergulhar um pouco mais, a gente vai entender biblicamente isso. Mas, de alguma forma, havia uma crise no coração de Davi enquanto ele estava no campo. Por quê? Porque as lâmpadas estavam acesas. Profetas e sacerdotes, quando chegavam em um ambiente, havia um alvoroço espiritual, havia no entorno da chegada de um homem de Deus um movimento na casa. É de paz a sua vinda, na forma de se cumprimentar, na forma de se relacionar. Mexer com primícia é isso, gente. Mexer com primícia é mexer com o Espírito Santo. Mexer com primícia é mexer com o coração de Deus. Mexer com primícia é mexer com a entrega de Jesus, é mexer com redenção, é mexer com renovo, é mexer com limpeza espiritual, é mexer com separação. Davi estava em crise, mas a crise não parou Davi. Então o problema não é você ter crise, a crise só não pode parar você. Porque se você continua na crise ali, pedindo que o Senhor venha, o Senhor vai vir. Eu quero dizer para você o que o Senhor está me dizendo. Você é o cara da intimidade. Você é a restauração de algo que deu errado no nosso ministério. Você é um presente para a gente. Você... Você é um óleo fresco. Deus derrama óleo fresco para que nós possamos ser. Deixa eu te falar aqui. Está pertinho de você, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Pode falar para essa pessoa: Deus vai derramar tanto sobre você, porque alguém precisa receber daquilo que você vai derramar. Pode continuar, pode continuar.
dizer algo aqui para a gente encerrar. Encerrar não, a gente fluir. Óleo fresco nunca é fim, é começo. Só que eu quero te entregar uma palavra. Deus não está chamando você para mais atividades. Deus está chamando você para mais intimidade. Não coloque mais uma atividade na sua agenda. Priorize a intimidade com o Espírito Santo. Esse óleo fresco não é sobre fazer mais, é sobre receber algo novo e viver algo novo. Você não vai florescer por esforço, por pressa, mas o óleo fresco tem um significado na minha vida: dependência. Quem trabalha com óleo fresco todo dia precisa de óleo fresco. Alguém já acordou um dia seco? Alguém já teve um dia seco? Alguém já pregou seco? Alguém já cantou seco? Acontece comigo. Alguém já foi para o trabalho sem querer ir? Alguém já foi estudar? Alguém já se manteve casado sem querer estar casado? Não precisa levantar a mão. O óleo fresco te ensina sobre dependência. Na minha cabeça, fisicamente aquele óleo foi derramado em Davi, mas espiritualmente ele pegava a harpa dele. Me dá mais uma canção, me dá mais uma palavra. Já se passaram tantos anos, eu estou servindo a um homem que tem um óleo velho. E se o Senhor não me der uma unção, eu vou ficar como ele. Eu vou me perder como ele. Antes de começar a governar, eu vou me perder como ele. Eu só posso permanecer no ambiente que está contaminado, porque Deus quer me usar nesse ambiente. Me deu eu só posso continuar em ambientes contaminados quando Deus me dá autoridade e libera um óleo fresco todos os dias. Então você é mudado por dentro e Deus começa a mudar fora, porque o seu óleo começa a transbordar. Começamos bem. Começamos na presença do Espírito Santo. Começamos com o óleo fresco. Começamos cuidando da vida espiritual. Quantos de vocês querem viver o óleo fresco, o frescor do Senhor? Então receba na sua casa agora. Se for preciso, tire agora mesmo. Sabe o que significa o óleo velho na tua vida? E permita que o óleo fresco venha. Faz mais uma vez, toca agora. Faz mais uma vez. O Espírito de Deus vem. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não
escute. Eu amo ministrar em parceria. Mandaram para mim aqui agora Salmo 92, algumas vezes associado a Davi, outras vezes associado a Moisés. É um salmo que não tem com clareza autoria, mas o que a gente sabe desse salmo é que ele é um salmo que ele foi dado para o sábado, um tempo de descanso. E olha que interessante, num tempo de descanso, Deus, Ele espera uma canção. Isso fala de contemplação. E a gente começa a contemplar a beleza da sua santidade, as obras da sua criação. A gente começa a contemplar os seus feitos. E quando você começa a contemplar a santidade do Senhor, a grandeza do grande rei, Ele começa a derramar o quê? Óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco. O que aconteceu com a mulher samaritana? Obrigado, Serginho. O óleo dela era velho, era o óleo da religiosidade. Os nossos pais dizem que devemos adorar aqui, vocês dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Óleo velho. A religião produz óleo velho. A religião fica oprimindo a gente. Só que na hora que ela contemplou, tu és o Cristo, ele diz, eu sou o Messias. Nós estamos esperando. E quando ela entende que é Jesus o Messias, ela contemplou. O que ela fez? O cântaro caiu, abriu o recipiente do óleo. Não precisava mais do óleo da religiosidade, da fonte dos homens. Agora ela estava diante a fonte da eternidade, a fonte que jorra para a vida eterna. Cristo, Yeshua, HaMashiach. O que aconteceu com ela? Jesus disse, nunca mais vai faltar óleo. Ele usou outra linguagem, outro símbolo do Espírito Santo, que é água. Tanto óleo quanto água são símbolos do Espírito Santo. Então aquele cântaro quebrando era o bujãozinho do carro abrindo para o óleo descer. Na mesma hora ela foi cheia, ela foi ungida. Por que você sabe que ela foi ungida? Porque ela foi capacitada, o óleo fresco te capacita. Ela nunca entraria na cidade, para fazer a obra que ela fez, se não fosse na unção do Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu com qual óleo? O óleo fresco, para anunciar as boas novas, as boas novas. Ministério que tem unção cresce. Projeto que tem unção cresce. Empresa que tem unção cresce. Família que tem unção cresce. Colégio que tem unção cresce. Quem tem unção cresce. Quem tem unção cresce. Libera, libera, libera. Libera, libera, libera. Libera. Vai chegar unção. Obrigado por essa primeira noite. Obrigado pela unção derramada sobre nós. Obrigado pelo teu renovo. Obrigado por aquilo que nós vivemos na primeira noite. Conduz a nossa vida espiritual. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Obrigado. Que venha mais óleo fresco, palavras proféticas, testemunhos de intervenções, milagres. Nós nos abrimos para tudo que o Senhor quer fazer. Nos leve em segurança.